Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que continuem estudando. Mais 8 dicas, desta vez de RDD. Eu prometi 100 dicas de direito penal, legislação extravagante. Com estas 8 dicas, vamos para 22 dicas de 100. E o tema de hoje é muito importante porque vai com certeza cair na sua prova. É tema atual que teve alteração pelo pacote anticrime, RDD, Lei de Execução Penal. E você que vai fazer o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, você tem que ficar atento, pessoal. São muitos detalhes, muitas informações em que eu já vou trazer para vocês agora de forma grifada, de forma pontuada, para que venha facilitar a sua aprovação e venha facilitar os seus estudos. Se você ainda não segue nosso canal, não é inscrito, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos que estão estudando, seja através do Facebook, do WhatsApp, enfim, dos seus contatos. Ajude o canal a crescer para que a gente possa gravar mais vídeos. No final do vídeo, comenta e deixa sugestão de um próximo vídeo para que a gente possa fazer, tá bom? Então, meus amigos, vamos ao nosso vídeo de hoje. Está muito bem produzido, muito bem feito, com muito carinho para vocês. Espero que gostem e até a próxima. Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá bom? 8 dicas sobre o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, previsto no artigo 52 da Lei de Execução Penal, a LEP. Foi incluído pela Lei 13.964 de 2019 várias alterações, né? Deixar claro, pessoal, deixar bem claro que o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, não é uma espécie de sanção disciplinar. As sanções disciplinares estão previstas no artigo 53 da LEP, que é advertência verbal, repreensão, suspensão de restrição de direitos, isolamento em cela própria ou em local adequado. E o RDD, a doutrina conceitua o RDD como uma espécie de sanção e a sanção mais drástica da Lei de Execução Penal, tá bom? Então, não é, fique atento, não é um regime de cumprimento de pena, ou seja, não é um regime, nós temos regime fechado, semiaberto, regime aberto. Então, apesar do nome começar com regime, ele não é um regime de cumprimento de pena, ele é uma sanção disciplinar e a sanção disciplinar mais drástica, tá bom? Prevista no artigo 52 da LEP. Vamos aqui, pessoal, às principais alterações. São 8 dicas. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o artigo completo para vocês, tá bom? Vamos aqui à nossa primeira dica. Primeira dica está aqui no caput do artigo 52. Essas palavras, pessoal, estas palavras que estão grifadas, estão destacadas, preste atenção, dê um print aí da tela, porque geralmente é o que vai cobrar em prova, são as possíveis pegadinhas. Diz assim o artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso, ele com certeza vai alterar para culposo na sua prova, constitui falta grave e não falta média, falta leve, certo? E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, certo? Ele vai colocar somente o condenado, somente o provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal. Então, se o que ele cometer, além de ser uma falta grave, também for um crime, será punido também na esfera criminal. Nós temos 3 esferas: o âmbito administrativo, o âmbito civil e o âmbito criminal. Então, são todas independentes entre si, as 3. Então, aqui ele diz assim, ó, sem prejuízo da sanção penal, ao regime diferenciado, disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então, a dica de número 1 é para que você tenha conhecimento de uma forma geral quando vai ser aplicado o RDD. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas dentro do presídio, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo de sanção penal e não sanção administrativa e tal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então, aqui a dica de número 1. Vamos à dica de número 2.
Veja só, pessoal, antes, a questão da duração do tempo em que o preso vai cumprir o RDD. Antes, a duração máxima era de 360 dias. Aqui, pessoal, ele modifica a duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, para que repita estes 2 anos, a falta grave tem que ser da mesma espécie, tá certo? Então, mudou aqui. Antes era a duração máxima de 360 dias, agora duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição de nova falta grave da mesma espécie, pessoal. Dica de número 2. Vamos à dica agora de número 3, certo? Dica de número 3 é simples: recolhimento em cela individual. Não se atente, pessoal, à prática. Vocês vão ver nos presídios estaduais que há 20, 30, 15 presos em uma cela. Os presídios estaduais, como diria o STF, vivem um estado de coisas inconstitucionais. Pesquisem aí, joguem no Google, estado de coisas inconstitucionais. Eles não seguem a LEP, a Lei de Execução Penal. Já o Presídio Federal, quem tiver a oportunidade de visitar aí como estudante, ou trabalhando, se for o caso, quem for aprovado agora nesse próximo concurso do Departamento Penitenciário Nacional, vai ter a oportunidade de trabalhar, vocês vão ver que o preso ele fica em uma cela individual, estando no RDD, como também não estando no RDD, ele também vai ficar em uma cela individual, tá bom? Dica de número 3. Avançando aqui, pessoal, preste atenção, que aqui tivemos várias mudanças. É a principal dica aqui, eu diria que você tem que ter atenção, e a dica de número 8 também, certo? Então fica até o final, a dica de número 8 é sensacional. Viu? Dica número 4 agora, vamos lá. Visitas, como era antes, professor? Só para que a gente fale como é antes, para que você entenda como é que está agora. As visitas semanais de 2 pessoas com duração de 2 horas, e ele excepcionava as crianças. Então eu tinha a visita semanal de 2 pessoas com duração máxima de 2 horas, fora as crianças, certo? Fora as crianças. Aqui, pessoal, o que mudou é visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, preste atenção, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico. Antes tinha o contato físico entre o preso e o visitante. Agora não. Agora tem que... Quem está no RDD, né? Instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família. No caso, se for um terceiro, um amigo, por exemplo, ele poderá visitar? Poderá, desde que seja autorizado judicialmente, com duração máxima aí, em ambos os casos, de 2 horas. Tá bom? Então, antes eu tinha visita semanal de 2 pessoas com duração de 2 horas, sem contar as crianças. Agora é quinzenal, 2 pessoas por vez. Se for um terceiro, pode visitar, porém tem que ser autorizado judicialmente. E este contato atual, que é o quinzenal, ele não terá o contato físico. As instalações serão equipadas para impedir este contato físico, tá bom? Só um adendo ainda, mais 2 adendos para a gente aprofundar aqui na dica de número 4, certo? É o parágrafo 6º, certo? Que diz o seguinte: a visita de que trata o inciso 3 do caput será gravada em sistema de áudio ou áudio e vídeo. Então aqui é uma possível pegadinha de prova, certo? E com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Pessoal, preste atenção, e apesar de ser uma modificação agora do início do ano, aqui nós já estamos um pouco desatualizados em relação à terminologia do cargo. Nós hoje não chamamos mais de agente penitenciário, vamos chamar de Polícia Penal Federal ou Polícia Penal Estadual, certo? Então, este termo, agente penitenciário, já está aqui obsoleto no parágrafo 6º, certo? Avançando aqui, pessoal, nós temos ainda na dica de número 4, o parágrafo 7º. Imagine que o preso ele não recebeu nenhuma visita. Não recebeu. E aí o parágrafo 7º traz o seguinte:
após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput poderá e não deverá, certo? Após o prévio agendamento, aqui já é uma possível pegadinha de prova, ter contato telefônico gravado, mais pegadinhas aqui, ó, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos, no caso aqui, cada ligação. Então, se nos primeiros 6 meses ele não tiver aquela visita presencial no presídio, certo? No regime disciplinar diferenciado, ele, após um prévio agendamento aqui, terá contato telefônico, certo? Esse contato será gravado com uma pessoa da família por vez. Ele vai ligar para a mãe, para o pai, para o irmão, 2 vezes por mês. Então, ele pode ligar uma vez para a mãe e outra vez para o pai. E por 10 minutos, tá bom? 10 minutos. Então, uma alteração bastante consistente aí na nossa dica de número 4. Vamos aqui agora, pessoal, a dica de número 5, certo? Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias. Aqui estamos falando do RDD, para o banho de sol. Preste atenção que isso aqui vai cair em prova demais, certo? Em grupo de até 4 pessoas, 4 presos, certo? Em grupo de até 4 presos. E aqui ele bota uma condição aqui, ó, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Leia-se aqui, por exemplo, facções criminosas. Então não pode, dentro esse grupo aqui de 4 presos, ser todos da facção A ou todos da facção B. Então os policiais penais, federais ou estaduais irão ter esse cuidado aí de fazer esse balanço aí, essa mistura para que siga o inciso 4º, tá bom? Tá bom? Dica de número 5. Vamos à dica de número... Agora, dica de número 6 na tela para vocês. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, ou seja, com o seu advogado. Então, o advogado vai ao presídio e ele terá essa prerrogativa de, em regra, vírgula, conversar com o seu cliente em uma ligação que não é monitorada, certo? Então, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquela com o seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Por exemplo, o parlatório. Na prática, pessoal, é bem interessante. Eu já fui aqui no presídio estadual, em que o parlatório é uma parede com um buraco, que você só vê ali praticamente os olhos do reeducando. Não é um parlatório, digamos assim. Mas aqui estamos no mundo da teoria, que você vai fazer uma prova. Então, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então, se tiver autorização judicial, a conversa com o advogado poderá ser gravada, tá bom? E o inciso 6 diz fiscalização do conteúdo da correspondência. Aqui, pessoal, a gente faz um link lá no artigo 5º da nossa Constituição. Aqui é uma relativização do sigilo de correspondência, tá bom? Não há direito fundamental absoluto, em regra, entenda assim, na nossa Constituição, no seu artigo 5º. Aqui é um exemplo. Fiscalização do conteúdo da correspondência, tá bom? É uma relativização do sigilo da correspondência previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Vamos agora, meus amigos, à dica de número 7. Olha a pegadinha na sua cara aí, ó. Participação em audiências judiciais preferencialmente e não obrigatoriamente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, certo? Tem situações que ele não vai estar no mesmo ambiente, mas aqui o inciso 7, ele garante esta participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Vamos aqui à última dica para a gente encerrar as 8 dicas principais a respeito do RDD. Com estas aqui você consegue gabaritar 90% das questões. O restante eu vou botar aqui abaixo
abaixo do nosso vídeo, tá bom? Parágrafo 3º. Isso aqui é interessante, olha aqui, ó. Existindo indícios, o que é indício, pessoal? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo, isso aqui deu uma endurecida aí para a questão do preso no RDD. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa, que é diferente, né? A gente já tem um podcast lá no Spotify que fala justamente a diferença entre organização criminosa e associação criminosa. Bota lá no Spotify Pietro Medeiros, organização criminosa, que vai aparecer. Então vamos lá. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido no presídio federal, em estabelecimento prisional federal, pessoal. Então, o setor de inteligência das polícias, dos presídios, identificando qualquer indício de que o preso exerce uma certa liderança em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, ou que tenha aí atuação em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido num presídio federal. Chegamos ao fim, foram 8 dicas valiosas para vocês. Revise que vai despencar em provas, principalmente se você vai fazer agora o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Divulguem com seus amigos, curta, deixe aí a sua mensagem, que a gente vai gravar várias outras situações, várias outras dicas para ajudar você nesta caminhada. Grande abraço, fiquem com Deus!